É difícil ser uma Ialorixá nessa nação, ou você meio que já, como nasceu nessa nação, acabou já desenvolvendo mais facilmente o entendimento? Na verdade, eu, quando me descobri no candomblé de fato, né, quando passei a pertencer a uma família, o meu babalorixá, ele foi filho do Valdomiro Baiano. Então ele traz uma base de Efon, embora o Valdomiro tenha mudado para o Queto, né? Meu pai traz uma base de Efon, mas eles eram Queto. Então eu vivi a minha vida religiosa dentro da nação Queto. Agora, né, que eu passo a pertencer ao Axé Oloroquê Pantanal, que eu descubro o Efon como um grande amor. Oi, pra começar, Exu não é o diabo. Eu sou Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora mais um episódio da Vida de Yaú. Acho que não tá nem pegando o microfone. Há 2 anos eu faço parte do Axé Oloroquê Pantanal. O Axé Oloroquê Pantanal é Efon, é a matriz Efon hoje no Brasil. E eu descobri o Efon um grande amor. A gente passa por alguns lugares para se descobrir, né, para entender quem você é. E hoje eu me entendo dentro do Efon. Nós temos como orixá que sustenta a nação Efon o quê? O povo Efon, ele vem de um lugar chamado Equiti. Este lugar é o lugar das montanhas altas. Então, quem sustenta a nação Efon é o quê? Está representado ali por 2 montanhas. Só que nós cultuamos os orixás ribeirinhos. O que é isso? São os orixás das águas. Tem como Oxum, a grande rainha. Então não dá para falar de um orixá específico para nós quando todos são importantes. O Quê, o Loki, Oxum, os orixás Fum, Oxum, Então nós temos um panteão de orixás que são extremamente importantes para a nação Efon. Eu particularmente não consigo definir um só. Os preceitos são diferentes na nação Efon? Preceitos na nação Efon? Bom, quem decide, quem define preceito é o oráculo. Não dá pra gente colocar uma rigidez sobre o preceito de alguma coisa que foi feita,
Porque cada pessoa, se cada pessoa tem uma particularidade, se cada um é um único indivíduo, então os preceitos são pautados a partir do oráculo. Lógico que os preceitos de iniciação, né, que são específicos para todas as nações, são pautados por datas, né, 21 dias, 3 meses, mas ainda assim é necessário consultar o oráculo para que a gente tenha a precisão daquilo que Orixá e Ori querem para aquela pessoa. Então, até para isso, a nossa consciência deve ser diferente. Não dá mais para ter aquela rigidez quando nós sabemos que se o oráculo diz sim, é sim, se o oráculo diz não, é não. Então, parte desse princípio. Como vocês lidam com a privacidade? A nação Efon é uma nação mais reservada? Eu penso que a privacidade ela está para a casa. Algumas casas se comportam de determinada forma, outras casas de outra forma. Então é aquela comunidade que diz, a partir da sua particularidade, a partir da decisão daquelas pessoas que participam daquela comunidade, como ela vai se portar diante a sociedade como um todo. Então a questão da foto, posta ou não posta foto, né? E a comunidade que decide o que é melhor para ela. Então a privacidade, a questão de ser reservado, vai do sacerdote e da comunidade. No Axé Oloroquim Pantanal, não é proibido foto, né? Não é proibido a exposição do orixá na internet. Quando o Iemonjá está no Axé Oloroquim Pantanal e é filmado lá dentro com a autorização da Ia Maria, para mim está tudo bem, porque eu faço parte daquele espaço. Mas aqui na casa de Iemonjá, nós decidimos que o orixá será filmado para coisas internas. Porque a gente coloca o orixá na internet, hoje ele está no site, amanhã ele está em outro, e você perde o controle sobre a sua própria imagem, sobre o seu sagrado. Nós não sabemos exatamente para que a pessoa quer usar a imagem de orixá. Nós ponderamos, né, essa necessidade que as pessoas têm de colocar o orixá na internet. Eu já coloquei, não coloco mais, porque nós decidimos que o que é vivido aqui é para ficar para quem está aqui. E como que funciona a hierarquia? A hierarquia, ela eu vou chamar de um mal necessário. Mas ela precisa ser para organizar o espaço. É como se eu tivesse uma empresa e precisasse de um time, tem o presidente da empresa, e eu preciso de um time para cada setor. Aquela pessoa que está designada para cada setor vai organizar a sua equipe. Então o orixá sabe que nós temos pessoas dentro da casa de santo que gostam e são mais aptas a fazer determinadas coisas. Então tem aquele que mexe melhor com a erva, tem aquela que cozinha melhor, tem aquela que recebe pessoas melhores, né? Aquela que organiza o barracão de uma forma mais bonita. Então as pessoas são divididas para isso. Os sacerdotes que compõem uma casa de candomblé é definido pelo oráculo. As outras pessoas também, mas nós podemos colocar por aptidão em determinados lugares. Então a hierarquia ela precisa ser organizacional. Ela não pode ser espelho de uma hierarquia eurocêntrica que nós conhecemos, que é a base da opressão. Então eu detenho o poder e eu vou oprimir aqueles, né? Isso não nos cabe.
Como vocês veem a morte? É realizado algum tipo de culto específico para esses espíritos? A gente caminha para ela, né? Então, aquela frase certa que nosso futuro é ancestral. Então, nós caminhamos para a nossa ancestralidade. Quem veio antes e já fez a travessia é de extremamente importante para nós. Então, tem sim um rito que todo mundo conhece quando há a passagem, que é o Axixê, que é um rito conhecido pela maioria das nações. Nós também temos esse rito e nós vemos a morte exatamente assim, né? Não da maneira cristã que acabou, não acabou. A pessoa se ancestralizou e passa então a ser para nós uma pessoa tão importante quanto, porque é um braço espiritual, um braço da espiritualidade em fortalecimento daquela comunidade que viveu. Toda casa de Efon cultua entidades brasileiras como Exu, Pombogira, Preto Velho, Caboclos e etc. Assim por diante. A minha mãe fala, e a Maria fala, que ela cultua a África e cultua o Brasil, né? Cultua os povos que passaram pelo Brasil, que estão no Brasil. Então, o Axé-Louro Pantanal, ele cultua, sim, entidades. Né? Tem festa de Exu, tem festa da Pombogira, mais internamente, com uma outra configuração, né? Mas cultua, sim. Ela sempre diz que é extremamente importante fazer o culto e as histórias que rondam, né? As histórias sobre as entidades dentro do Axé-Louro Pantanal é muito bacana, todas são muito bacanas, né? Elas trazem essa coisa do fortalecimento da terra, das pessoas e sobretudo da minha própria Orixá. Eu aprendi a cultuar entidade com a Mãe Maria, tenho aprendido, na verdade, com ela. Eu não cultuava antes, mas cada vez que a gente faz alguma coisa, cada vez que a gente manipula essa energia, a gente sente mais o pé ficar no chão e de forma com que fortalece até essa alegria que é ser filho de Efon. Então nós cultuamos, mas não é uma regra, algumas casas não falam. Como é ser de Iemanjá e o que isso significa para a senhora? Como é ser de Iemanjá? Iemanjá, para mim, não é aquela mãe docinho, como as pessoas, né, quando fala de mãe, vem aquela coisa doce, meiga. Não, Iemanjá, para mim, é uma mãe bem rígida, por sinal. Mas ela me ensina muito, né? Iemanjá me ensinou que eu sou água e que eu posso correr para onde eu quiser e me adaptar a diversas situações. Então, quando a beira do rio é estreita, eu corro pequenininho. Quando a beira do rio se alarga, eu corro com vastidão. Se é represada, eu pulo a represa. E ainda tenho a certeza de que em mim moram peixes e peixes que eu posso alimentar minha comunidade. Eu sempre falo que eu sou água para regar ali. E eu sou porque Iemanjá me proporciona isso. Então, ser filha de Iemanjá para mim é abundância, é felicidade, é alegria. E hoje, sobretudo, é a certeza de um Ori saudável e feliz. No seu trajeto no Candomblé, qual foi o momento mais marcante para a senhora? No meu trajeto no Candomblé, o momento mais marcante é, de fato, a chegada de Iemanjá. Eu tenho o transe na infância, que foi me revelado pela minha mãe biológica agora há pouco, né? Minha mãe é uma mulher católica, meu pai me levou para o Candomblé para que eu me curasse. Eu entrei na casa de santo carregada pelos braços do meu pai, porque eu não andava mais,
e eu saí andando. Então a minha iniciação era para salvar a minha vida, é para que eu andasse. Eu não me iniciei para fazer parte de uma comunidade. E eu sempre falo que eu volto depois com a maturidade e com a certeza que o hip hop me deu sobre a minha africanidade, sobre a minha negritude. E eu volto por mim. Só que quando eu volto para dar minhas obrigações e fazer minhas coisas, eu não tive transe. Não esse transe que todo mundo pensa, que apaga, que vai para outro lugar e que não vê nada. Não, eu tive a certeza que Iemonjá estava comigo o tempo todo, mas eu não tinha esse transe de vestir o santo, de fazer as coisas que as pessoas estão, entre aspas, acostumadas a ver. Eu passei um período de depressão de 7 anos, uma depressão pós-parto, que foi avassaladora na minha vida. E no dia 5 de janeiro de 2019, eu estava na casa do Daniel Pereira, do babalorixá Daniel Pereira de Oxoguian. Era o primeiro orô da casa que ele tinha acabado de comprar e Iemonjá se fez presente. 15 dias depois, eu já não tomava mais remédio de depressão. Eu comecei a escrever de novo, eu comecei a ouvir música de novo e de lá para cá a minha vida tem tomado um curso com uma certeza de que eu estou no caminho certo, porque eu vivo com Iemonjá. Eu não vivo para Iemonjá só, eu vivo com Iemonjá. Então, essa vinda dela, né, de fato, e tudo isso que ela tem me trazido, desde a cura da depressão e a cura de outras coisas, é este momento que me inunda de alegria e que, se eu posso dar um depoimento sobre o candomblé, eu preciso dar esse depoimento de cura, de amor e de acolhimento da minha comunidade, tanto do Axé Oloroquê Pantanal, que me proporcionou esses momentos, quanto a comunidade que me faz sacerdotisa, que é a Casa de Iemonjá, que é Ilhaxé, Omi, Obá, Iná. Eu sou água e eu sou fogo. Eu sou da rainha e eu sou do rei Xangô. E isso me faz muito feliz. Anauê de Ogum, Italeta Ogum, Arauara Farajexá, Arauara Farajexá. Oh, Bunhê! Oh, Bunhê! Oh, Bunhê! Epamolé! Epamolé! Vocês vão cortar, né? Então, Tudo bem. Dois mil anos depois. Esqueci. Ah, lembrei. Epamolé! Gente, não. Only blaming sin, soon com flim chum no, fly to fling to flazing. Desculpa, pai, de novo. Epama, peraí. Epama, peraí. A mãe toda falando Epamolé. Gente, essa casa de manjar, não é? Vamos! Concentra! Onde nós estamos hoje, dia 1º de maio de 1951, ele fundou o terreiro dele aqui não, né? Lá no Rio de Janeiro. E essa história, ela volta para Salvador, porque quando Matilde de Jagum, a Orixá Matilde de Jagum, que é quem presidia, né, o terreiro de Oloroquê, ela falece, o que acontece? O vô Cristóvão vai para lá. Então ele fica com a Axé Oloroquê Pantanal aqui e cuidando do Oloroquê lá. Em 1985 ele falece, e aí a história toma um outro rumo, que é, para mim, é um rumo trágico,
Em Salvador, as pessoas começam a brigar por aquele terreno, então aquilo acaba, e a partir daí a matriz, né, da nação Efon passa a ser o Axé Oloroquê Pantanal, que a partir de 85, com o falecimento, né, do vô Cristóvão, quem assume é a sua neta, que é a atual Ialorixá, minha Ialorixá, minha mãe amada, Maria de Xangô. Então, cada vez que eu leio, que eu passo para mim, o extraordinário está no cotidiano, está na oportunidade de viver, está no vento, no sol. E a nação Efon, ela traz essa simplicidade como base civilizatória, vamos dizer assim. E isso me atraiu muito. Mãe Maria, que é a minha Ialorixá, Mãe Maria de Xangô, ela é muito simples, mas ela é muito firme. Então ela me mostra que a felicidade, ela é para todo dia, ela é para todo mundo. E a nação Efon, como nós falamos, nós somos filhos da felicidade. Essa felicidade, ela tomou conta de fato da minha vida, e fazer parte dessa história tem ressignificado muita coisa para mim. E quando eu falo sobre essa identidade religiosa positiva, a gente fala muito sobre história, né? Poder fazer parte dessa história e poder contar essa história é um capítulo real neste momento para o Axé Oloroquê Pantanal. Nós acabamos de lançar o livro Nação Efon, né? É um livro do Alexandre Mantovani, que é um filho lá, é meu irmão de santo, né? É um filho lá de casa. E o livro traz um pouco do que é especial para nós, da nossa história. Então aqui, ó, eu busquei aqui na página 47 do livro, ele vai contar a chegada, né, do Efon no Brasil, que foi no ano de 1880, através dos africanos escravizados. Eles foram trazidos para trabalhar no engenho em Salvador, né? Ele foi conhecido como José Firmino dos Santos. Algumas pessoas conheceram ele como Tio Firmo, né? O nome dele de verdade é Babá Irufã. Então, Babá Irufã veio com a sua filha Acicá para o Brasil. Neste navio negreiro também estava, que aqui foi batizada como Maria Bernarda da Paixão, e também a mãe Nilu, que depois se tornou Iacaquerê do Terreiro, né? Com o processo de escravização e depois com a Lei Áurea, eu sempre vou falar em Lei Áurea com aspas, né? O engenho, ele foi dividido. E o Tio Firmo, eu vou chamar ele assim intimamente, ele é meu ancestral. Tio Firmo, ele ficou com um pedaço deste terreno, né? Aí o livro é muito bacana porque ele vai contando essa história passo a passo. Em 1901, uma muda trazida do terreiro da Casa Branca, do Engenho Velho, foi levada até Tio Firmo, e em 1901 ele plantou o Iroko. A partir deste momento, aquele terreno passou a ser, né, o Axé Oloroquê. Então, nossa história começa de África, mas se firma, de fato, a partir desse momento. Até 1905, Tio Firmo foi o grande, a gente vai falar de dirigente, né, deste axé, junto com a sua filha Acicá. Depois disso, com a morte dela em 1905, Maria Bernarda da Paixão assume com o Tio Firmo. E aí, com a questão agora externa, de pessoas que não são da religião, como a senhora lida com a situação das pessoas querendo invalidar a nossa religião, ou mesmo dizer que são coisas ruins, coisas assim? O combate ao racismo religioso, o combate à discriminação, ao preconceito, nós fazemos educando. Este é o princípio. A educação, quando nós conseguimos educar as pessoas,
dizer para as pessoas que tudo que vem de África não é demônio, não é ruim, porque o racismo fez isso com a gente. Então, o nosso processo é de educar as pessoas para que elas compreendam a nossa espiritualidade como algo comum, como algo tranquilo, como algo normal. Então, através da educação, nós conseguimos combater qualquer tipo de discriminação, preconceito, racismo. A minha atuação é exatamente essa. A Casa de Emojá é um lugar antirracista. Então, a educação aqui dentro é uma educação antirracista. Quem está aqui sabe que o orixá é preto, que veio da África, que tem origem, que tem história. Então, os filhos dessa casa, as filhas e os filhos dessa casa, são conduzidos a uma educação onde eles conseguem, principalmente, ter uma identidade racial e uma identidade religiosa positiva. E, a partir daí, fazer todos os enfrentamentos que a gente precisa fazer para o mundo lá fora. Não só entre religiosos, mas por qualquer lugar que vá. Então, é preciso fazer na sua comunidade de dança, na sua academia, na sua própria família, em todos os lugares onde a gente passa, a nossa postura é de alguém que ama e respeita o candomblé e todas as coisas que vêm de África acima de tudo. Dessa forma, a gente consegue fazer com que as pessoas se eduquem a partir disso. Fora isso, tem as nossas atitudes dentro da internet, né, nos movimentos todos, nos grupos antirracista, em todos os lugares onde a gente passa dentro da militância também. Então, essa casa é uma casa que pauta principalmente política, não só no sentido política partidária, né, mas ser de candomblé é ser político e as políticas precisam ser discutidas. Então, dessa forma, conduzindo a casa dessa forma, eu acho que eu consigo, eu tenho certeza que eu consigo combater a discriminação, o racismo e os outros males que nos assolam por aí. Acho que a senhora acabou respondendo a próxima pergunta, que seria se a senhora já sofreu algum tipo de ameaça ou agressão física ou psicológica de pessoas de fora. De pessoas de fora? Sim, todos os dias, né? A gente não tem descanso, na verdade. Toda vez que um terreiro ou uma pessoa de religião africana é atacada lá fora, eu me sinto atacada também. Não é porque eu não sou atacada na rua que eu não tenho que ter empatia para com que o outro passa, né? A outra pessoa passa onde ela está. Nós estamos no Rio de Janeiro, nossa casa matriz é no Rio de Janeiro. A gente sabe que esses traficantes de Jesus, eles estão crescendo de uma forma avassaladora no Rio de Janeiro. Eles estão muito perto do terreiro do Axalora aqui no Pantanal e isso nos apavora, né? Então, de certa forma, eu não moro no Rio de Janeiro, mas a minha matriz sofre com essa problemática que o Rio está. Eu não posso virar as costas para isso. Eu não posso virar as costas para quando eu vou a Salvador, né, que é, entre aspas, a capital do candomblé, e os meus irmãos e irmãs de Salvador estão passando um terror com o neopentecostal lá, com os neopentecostais, por conta de perseguição religiosa. Então, quando eu vou a Salvador, que eles ficam desesperados, que não pode andar de roupa de santo, que não pode pegar um Uber, porque o cara não para eles, eu preciso me preocupar com essa problemática também. Então, o ataque pessoal a mim é um problema com certeza, mas como um todo é um grande problema. Às vezes eu me acho que eu não dou conta mais de fazer esse festejo de São Jorge, mas como ele é o meu protetor e algum é o meu pai e é o meu orixá, eu acho que estou velha na idade, mas para modo de fazer o festejo de meu santo, eu me sinto jovem. E eu amo o que eu faço. Minha família diz que eu sou teimosa, mas eu tenho que morrer temando. E por o meu santo, eu faço tudo. Eita, mulher!